Olá pessoal, eu me chamo Flávia Gucci, sou advogada criminalista com atuação em Direito Penal Econômico e eu venho aqui hoje muito orgulhosamente responder alguns questionamentos feitos pela equipe do Vínculo sobre a atuação de um advogado criminalista nessa área. Eu espero conseguir responder a vocês todos os questionamentos que me foram feitos de forma clara, objetiva, para que vocês de fato tenham uma exata compreensão de como é a atuação de um criminalista nessa área, tá? O primeiro questionamento que me foi feito é o seguinte: o que são crimes econômicos? Bom, o direito penal econômico ele costuma ser definido como crime de colarinho branco, né? Ele foi popularmente conhecido como crime de colarinho branco. E por quê? Né? Essa expressão ela foi cunhada por um grande pensador chamado Edwin Sutherland, que tentou agrupar crimes cometidos e praticados dentro de estruturas empresariais e cometidos por seus sócios diretores, por seus administradores, por grandes coordenadores dessas empresas e que se utilizavam da estrutura empresarial para cometerem esses delitos que buscavam sempre maiores lucros, né? Geração de grandes fortunas, tá? Então, basicamente, o direito penal econômico ele pode ser definido como ramo do direito penal voltado para uma categoria de crimes que ocorrem nas relações empresariais, na atividade empresarial, normalmente praticado por seus diretores, por seus dirigentes, né, por seus diretores, sócios, de forma não violenta, normalmente por meio de atos fraudulentos e com abuso da relação de confiança daquele posto que ocupam, tá? Exemplos dessa criminalidade: gestão fraudulenta, gestão temerária, crimes contra o sistema financeiro, crimes contra a ordem tributária, a lavagem de dinheiro. Então, existe uma gama, né, de tipos penais inseridos nesse macrosistema da criminalidade econômica, tá bom? Segunda pergunta: quais experiências e competências são comumente exigidas de um bom profissional que atua nesse ramo do direito penal econômico? Bom, eu costumo dizer que um bom criminalista, antes de mais nada, é um bom constitucionalista, né? É impossível que um criminalista desconheça ou não tenha um manejo muito profundo sobre direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos e que tangenciam o direito penal e o direito processual penal, tá? É impossível que um bom criminalista não tenha conhecimento dos elementos mínimos, né, que estão inseridos na nossa Constituição Federal, tá? Então, eu acho que a primeira grande competência diz respeito a esse conhecimento de direito constitucional. Agora, uma outra experiência, uma outra competência, eu acredito que tenha mais relação com conhecimento da estrutura do delito, tá? Da estrutura do injusto penal. É fundamental que esse advogado, que esse criminalista, seja de que ramo for, que ele entenda profundamente os elementos objetivos, os elementos subjetivos daquele crime, que ele compreenda a estrutura daquele injusto, tá? Isso porque isso é um insumo, né, de um bom criminalista, do criminalista em geral. O elemento do tipo, ele é o que há de mais importante para compreensão do delito e da imputação que está sendo feita pelo Ministério Público. Então, de fato, é fundamental que esse advogado tenha total conhecimento sobre a estrutura do injusto penal. E daí, passando um pouco mais a especialidade de um criminalista de direito penal econômico, diz respeito ao próprio conhecimento dos tipos penais da criminalidade econômica. A gente sabe que a criminalidade econômica ela tem a regulamentação, os tipos penais eles estão inseridos em legislação esparsa, então é fundamental que esse advogado conheça os tipos penais,
tá? Antes de mais nada, conheça onde estão, qual é a legislação que diz respeito àquele delito imputado. Então, isso é muito importante. E daí, uma outra experiência que esse advogado precisa ter diz respeito ao próprio conhecimento da estrutura de uma empresa, né? Seja uma sociedade limitada, seja uma sociedade anônima. Mas é fundamental que esse advogado tenha o mínimo conhecimento da estrutura societária, tá bom? E por fim, eu acredito que é muito importante que esse advogado conheça um pouco de finança. Por que finança? A gente vê nessas grandes operações que as denúncias elas vêm normalmente acompanhadas de vários relatórios financeiros e são relatórios extremamente complexos. Então é importante que esse advogado conheça minimamente de finança para que ele tenha ideia se aquelas imputações que estão sendo feitas têm pertinência ou não. Então eu acho que são basicamente essas as categorias de especialidade, de conhecimentos especiais que esse advogado precisa ter, tá bom? A terceira pergunta existe na área de crimes econômicos alguma questão que é apresentada na academia de uma maneira, mas na prática se concretiza de outra completamente diferente? Olha, eu nem acho que seja apresentado na academia de um jeito e na realidade se concretiza de forma diferente. O que eu acredito é que a realidade ela se coloca de forma muito mais complexa do que a gente lê nos livros, né? Então, assim, eu me recordo que eu ainda era advogada júnior quando eu li a primeira denúncia de uma operação importante, que eu tomei um susto. Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Uma imputação gigantesca com inúmeros tipos penais. E eu fiquei completamente maravilhada com aquilo. Eu falei, meu Deus, a realidade, de fato, ela é muito diferente do que a gente aprende no livro. Porque no livro é muito mais fácil a gente ver, olha, um crime é assim, e ver a estrutura do crime. Quando a gente vai para a prática, a gente vê um ato, um comportamento do agente repercutindo em muitas outras esferas, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido que eu entendo que o que a gente lê nos livros e o que a gente vê na prática muitas vezes se choca, tá bom? A pergunta seguinte como se encontra atualmente o mercado brasileiro para advocacia especializada em crimes econômicos? Olha, eu acho que de forma geral, de forma global, o direito penal econômico ele vem se aprimorando, né? É uma categoria de direito penal muito nova, muito recente. Então, assim, inclusive, alguns fundamentos desse direito, de estruturas penais, ainda têm sido discutidas, né? A legislação ainda tem se desenvolvido, né? Interpretação legislativa, interpretação feita pelos tribunais sobre vários tipos. Então, eu acredito que existe ainda um longo caminho a ser percorrido aí pelo direito penal econômico. Então, eu acho que esse profissional que tem ideia, que tem vontade de atuar nesse ramo, tem um prognóstico bastante favorável, que eu acho, de fato, que a criminalidade ela vem sendo cada dia mais complexa, se desenvolvendo de formas mais complexas. Então, a gente tem hoje aí criptomoedas, novos formatos de transações financeiras, de transações bancárias. Então, existe de fato um desenvolvimento muito rápido, né, de novos formatos de criminalidade. Então, eu vejo como um prognóstico de atuação assim, bastante longo. Quinta pergunta: qual um caso memorável, desafiador ou peculiar de que você participou? Olha, eu acredito que o criminalista ele precisa de descrição na sua atuação. Então, eu não quero aqui falar sobre nenhum caso específico de atuação minha, mas eu queria, claro, deixar registrado que quando eu participei de fato da primeira grande operação, acho que conhecida no Brasil inteiro, que foi a Operação Lava Jato, foi de fato
momento transformador da minha vida profissional, e depois vieram outras operações muito importantes. Eu cito aqui duas, que foi a Cui Bono e a Greenfield. Foram realmente operações muito difíceis, estão sendo difíceis ainda, e que transformam, acho que, a vida de qualquer profissional. E é claro que sempre tem situações engraçadas, né? Eu me lembro que uma vez um cliente me pediu, pelo amor de Deus, para que não mostrasse, por exemplo, transcrições que foram feitas de conversas de celular para a esposa, porque senão ele preferia ficar preso. Então, eu acho que essas são as situações mais engraçadas com as quais eu me deparo no meu dia a dia. Sexta pergunta: qual a dica você daria para a graduanda ou graduando que pensa em ingressar na área? Bom, estude doutrina nacional e estrangeira, é muito importante. Leia os clássicos nacionais e internacionais sobre criminalidade econômica, mas eu acho que, acima de tudo, estude a jurisprudência dos tribunais, tá? A jurisprudência do STJ e do Supremo ainda está se formando sobre muitos tipos penais, então a gente está vendo aqui ao vivo o desenvolvimento desses entendimentos sobre vários tipos penais, sobre várias interpretações de legislação da criminalidade econômica. Então, eu acho que, acima de tudo, leia informativos do STJ, leia informativos do Supremo e leia doutrina. Eu acho que essas são as grandes dicas que eu daria para esse graduando e essa graduanda, tá? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Abraços, tchau!